Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Uchiha Madara para a linha Champion Class produzido pela Bloquis. Item original e licenciado. Esse item aqui, galera, eu recebi da própria Bloquis por intermédio da Polybrink. A Polybrink é a importadora e distribuidora oficial da Bloquis aqui no Brasil, então significa que esse item aqui já está à pronta entrega aqui no Brasil. Você consegue esse item aqui de forma muito fácil e ó, bem barato. Tá valendo a pena demais comprar esse item aqui. Na verdade, itens de Bloquis está valendo mais a pena você comprar aqui mesmo no Brasil. Ó, um dos motivos. A caixa vem intacta. Isso que é legal, ó. Vou falar nisso, a caixa é uma obra de arte à parte, né? Então, cara, já mostrei várias vezes para vocês aqui itens da Bloquis que eu comprava na China, vinha toda amassada. Cara, vale a pena mais comprar aqui no Brasil, porque o preço tá bom, caixa vem inteirinha, pô, bem embalado e rápido, né? Você não vai precisar importar e esperar 30 dias para o item chegar na sua casa. Então vou agradecer aqui a Bloquis e a Polybrink e vamos lá para a review. Já mostrei aqui para vocês as caixas. Madara eu ainda não tenho na minha coleção de Naruto. Esse aqui é o meu único. A SH Figuarte lançou também, só que tá carérrimo. Eu falei, gente, não vou pagar isso no Madara não. Né? E esse Madara aqui parece que tá bonito e vai ser o Madara que vai representar na minha coleção, porque o custo-benefício está muito bom. Então vamos lá, esse aqui é Model Kit, galera, vocês já conhecem, né? Bloquis já é de casa. Eu tô fazendo mais review aqui de Bloquis do que qualquer outra coisa. Pra você ver como é que essa marca é boa. Então vamos lá. Tá aqui o manual. Tá? Aí. Show. Montagem, acho que vai ser bem tranquila. E total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 saquinhos. Deixa eu organizar aqui para você ver como é que os saquinhos são. Então tá aí, galera, ó, são os 6 saquinhos que acompanham a figura e mais o manual. E é isso. Então, vamos lá para a montagem.
E tá aí, pessoal, Madara montado. Vamos ver aqui tudo que acompanha a figure. Primeiramente tem uma curiosidade, isso daqui acabou sobrando, que é a parte ali da virilha e do glúteo. Aí isso aqui sobra. E essa mão aqui também sobra, é para ser descartado, olha que loucura. Explica até aqui no manual, e dá para entender o motivo, aqui ó, pede para descartar. Porque provavelmente essa cartela aqui é reaproveitamento de outra peça. E aí eles fazem lá e pede para descartar essas partes que não servem no Madara. A mesma coisa aqui as mãos. As mãos pode ser, essa árvore aqui pode ser reaproveitamento de outro item, e aí pede para descartar essa mãozinha aqui, porque essa mãozinha aqui veio com encaixe para algum effect. Aí no caso não serve aqui no Madara. Então a gente descarta isso aqui. Vem uns pinos extras, a guitarra dele, ó, show de bola. E aqui os braços cruzados. A gente vai testar colocando nele. Acompanha bastante pares de mãos, estou até impressionado. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de mãos. Olha que loucura. Mãos para segurar a guitarra, mãos de jutsu, essas daqui, mãos flexionadas. E aí, aquelas mãos de jutsu já juntas. Isso aqui eu achei muito bacana. Não tem... Cara, eu não vejo mãos assim não, em outras figuras. É a primeira vez que eu vejo. Ó, inclusive essa daqui, ó. Olha que maneiro, cara. E essa daqui também. Pô, cara, dá pra fazer um movimento de mãos maneiro. E acompanha 4 faces. São 3 faces neutras com olhos diferentes. Essa face neutra aqui com o Sharingan. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Mangekyo Sharingan. E temos aqui com o Sharingan normal. Aí dá pra ver a diferença? É pouquinho, mas tem. E a outra face neutra é com o Rinnegan, que eu já deixei com a figure. A única diferença é essa daqui, mandando Jutsu Bola de Fogo, com o Sharingan. E aí vamos ver aqui a figure com o seu Rinnegan, que é a mesma face, é toda expressão neutra. E com o Rinnegan. Show! As faces não são lá uma obra-prima, mas é aceitável. Tá ok. Não tá um espetáculo, não. A figure está com uma apresentação muito boa. Ficou, na verdade, bem incrível. O cabelo dele é emborrachado aqui na parte de cima. O resto não, é de plástico. E a armadura dele tá bem legal. Ó, bem toda articulada. Pô, ficou bacana pra caramba o visual. Só que vamos ver as articulações dele primeiro, que eu quero falar bastante dele, né, sobre o tamanho dele e tudo mais, sobre a escala. Mas primeiramente vamos ver as articulações. A cabeça é bem limitada por conta da armadura do cabelo. Deixou bem limitado mesmo. Quase não se mexe, galera. Rapaz, até me impressionei com quão limitado é. Ó, consegui mover aqui um pouquinho. Pera aí, acho que o cabelo tá mal encaixado. Dá pra mover um pouquinho. Mas acaba... Ó, consegui. Não sei porque tava meio agarrado. Mas consegui. Pra cima e pra baixo. Aí não consegue por causa do cabelo. Então, é limitada a parte da cabeça, mas só giro para o lado e para o outro. O braço levanta aqui, ele não vai girar por conta da armadura, mas giraria. Mas não vai deixar ali por causa da armadura. O bíceps tem articulação aqui, mas ela está bem rígido, essa articulação do bíceps, que se você forçar, acaba saindo aqui. Para articular esse bíceps... consegui. Consegui. Foi. Então é isso. A articulação aqui no cotovelo, dupla. Não é tão boa assim, mas se mexe. E o ball joint aqui no pulso. O tronco, limitadíssimo. Não tem nenhuma movimentação aqui no tronco. Girar. Gira, né, na parte aqui de baixo, né,
aqui embaixo. E as partes das pernas, como você vê, essa armadura e a roupa, ela abre toda para você mover a perna para frente. E ela abre, mas só que o recorte aqui da roupa vai ficar meio feio. Então, enfim, não fica tão agradável não aos olhos. Mas a perna aqui tem uma movimentação até que boa. Gira aqui. A coxa ela vai girar aqui dentro, mas está muito rígido aqui, ó. Ela vai girar pouca coisa, mas gira. Ela está tão rígida que até chega a soltar antes de articular. É porque a articulação está mais rígida que o encaixe. Então, se acontecer de desencaixar, você faz aqui a articulação e encaixa de novo. Mas acho que com o tempo isso deve melhorar. Enfim, as articulações não são uma obra-prima, principalmente no tronco e na cabeça. O resto é aceitável. Mas só que a movimentação fica meio estranha se você abrir muito a perna dele, por conta dos recortes aqui. Bom, vamos lá. Por custo-benefício, até agora essa figura aqui tá boa, porque não é uma figura barata, é um model kit. Porém, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre a escala. E aí é onde vem o problema dessa figura. E provavelmente outras da linha de Naruto também. Porque esse aqui é o último lançamento. Vamos ver com os outros itens que eu tenho aqui, que é, por exemplo, o Minato. Enfim, o problema é a própria escala. O Naruto, eu elogiei muito a escala dele. Naruto e até mesmo Boruto quando eu fiz o review. Porque ele parecia estar 1:12. Estava combinando com os itens, outros itens 1:12 que a gente tem de outras coleções, de outras marcas e tudo mais. Porém, o Madara está da mesma altura que o Naruto, sendo que Madara é adulto e o Naruto adolescente. Naruto, na animação, no Shippuden, ele tem 1,66 m. O Madara tem 1,79 m, quase 1,80 m. E essa diferença não é vista aqui. Parece que a Bloquis está fazendo os personagens tudo do mesmo tamanho, não importa o tamanho dos personagens, né? E isso já é um erro, né? Infelizmente, aqui no Naruto ele encaixa com a linha 1:12, mas aqui o Madara não. Bom, eu não reclamaria se o Madara não tivesse 1:12. Não reclamaria, porque aí seria uma coleção da Bloquis, né? E aí eles fazem do tamanho que eles quiserem. Só que o próprio Naruto e o Madara, eles não se encaixam sendo da mesma linha. Não encaixa o tamanho. Eu sei que a Bloquis, ela está tentando agradar todo mundo. O público infantil, que está ótimo, e o público adulto. Só que no público adulto, ela está pecando ali na parte da escala, que a galera é um pouco mais exigente. A criança não vai ligar para esses tamanhos aqui, essa diferença de tamanho. Mas a gente já se importa um pouquinho. Por exemplo, para a linha 1:12, olha como seria um adulto, a diferença de um adulto, né? Olha aí, ó. Peraí, deixa eu fazer mais comparações. Naruto Bloquis, Naruto SH Figuart, eles são praticamente do mesmo tamanho. Então, é uma linha que esse Naruto ele entra na escala ali 1:12, tá? Tá quase do mesmo tamanho. É uma diferença mínima. Agora, se comparado uma criança de 1,66 m e, por exemplo, o Minato, que é um adulto, a gente vê uma diferença de tamanho considerável, tá? Então, tá aí, ó, uma diferença considerável de tamanho. E essa diferença de tamanho, ela não entra aqui quando se comparado ao Madara. Olha como é que o Madara tá pequeno, referente a um item 1:12 adulto. Cara, a diferença é muito grande. Mais uma vez, não teria problema o Madara ser menor que uma linha de outra marca. Não teria problema, não iria reclamar. Só que ela não condiz com o próprio Naruto da própria linha da Bloquis. Então entra nesse erro aí. E aí eu não sei se eu fico satisfeito com ele na minha coleção, sendo que está muito menor que os outros personagens. Não sei, vou colocar ali, vou testar, porque a minha intenção era ficar com ele e não precisar comprar um SH Figuart que está 3 vezes mais caro. Entende? Bom,
Vou fazer um take de pose agora, tá aí, colocar os acessórios na mão dele, colocar os braços cruzados para você ver como é que fica com todos os ângulos e depois disso a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. E tá aí, galera, vamos falar mais um pouquinho da altura dele, né? Uma comparação de escala. Vou apresentar outras figuras aqui, mas deixei como base esses itens que eu já mostrei para vocês. E eu queria mostrar um macetinho para vocês para dar uma roubada aí no tamanho dele. Ó, coloquei, tá vendo essas coxas? Ela abaixa, essa articulação abaixa para você ter uma amplitude maior no golpe aqui, quando você quiser colocar a perna para frente. E aí, ela normalmente é assim para cima. Então eu desci ela o máximo que eu pude, as duas, para dar uma aumentada no tamanho dele e dar aquela valorizada. Assim, não aumentou tanta coisa, mas já é um diferencial para deixar ele um pouquinho maior que o Naruto, e de fato ele ficou um pouquinho maior. Pouquíssima coisa, tá, galera? Não resolveu o problema não, mas já é alguma coisa. É porque que acontece? Como o tamanho é o mesmo, significa que a escala foi reduzida. Por quê? Porque o Naruto é adolescente. Então ele tem uma estrutura ali, né? O corpo dele, por exemplo, tem uma cabeça maior do que a do Madara. O Madara ele reduziu a escala dele para ficar do mesmo tamanho do Naruto. Então não resolve tanta coisa assim não, mas já deixa ele um pouquinho maior que o Naruto. Tá? Você pode ver o tamanho da cara do Minato ali, que tá tá tudo no tamanho certo. Então, pô, a cabeça dele acaba sendo maior que a do Madara. Enfim, vamos colocar outras peças aqui para você ter noção aí de tamanho. Ó, o Saint Seiya, os cavaleiros são bem menores e a mesma linha Champion Class. Aí agora aqui uma simulação com Fantastic Series. A linha Fantastic Series ela é maior que 1:12, né? Ela é uma linha muito maneira, mas você chega a ser maior que 1:12, ó. E olha que é personagem feminino, tá? Lembrando disso. E é isso, para completar aqui uma criança da linha Champion Class, que é o Boruto, tá? Então, quase o tamanho, olha o tamanho da cabeça comparado ao do Madara. Então, de fato, a escala do Madara que tá errada, né? Ele deveria estar maior. Ele só reduziu para deixar do mesmo tamanho ali. Enfim, parece que eu entendi aqui, a linha Champion Class para itens humanos assim, ele tem um limite de altura, e aí não importa se o personagem é adulto ou adolescente, ou não sei. Vamos esperar que melhore. A Bloquista está no início de todas as linhas, né? Naruto aqui tem, Naruto Shippuden tem 1, 2, 3, esse aqui é o quarto lançamento. Aí tá vindo o Kakashi e a Sakura aí, sem contar com o Boruto, né? Que é outro anime, mas enfim. Então tomara que ela meio que ajeite isso. Não sei como é que ela vai fazer, mas vamos aguardar aí. Enfim, focando aqui só no Madara, não tem um encaixe para a guitarra dele. Eu falo guitarra, mas eu falo zoando, né, galera? Enfim. Não tem encaixe aqui para a guitarra dele não nas costas, mas eu prendo aqui com o cabelo dele. Tem que dar uma ajeitada aqui. Ó, fazer um esforcinho aqui para tentar achar o centro de equilíbrio. Podia ter encaixe aqui nas costas dele, hein? Ó. E aí coloca aqui, ó. E fica bonitinho. Eu vou expor ele assim. Mas deveria ter encaixe nas costas. Enfim, galera, olha, ele sozinho aqui é maravilhoso. A
A apresentação dele é muito bonita. O problema é colocar ele junto com outras peças, e é óbvio que todo mundo não vai comprar só o Madara. Você tem que ser muito fã de Madara só para comprar ele. Então o que acontece? A Bloquis, como eu já falei, ela não deve se importar com outras coleções. Ela, claro que tem que fazer sua própria coleção. Não tem que se importar com Bandai, com Figma, nem nada para fazer suas escalas, para fazer nada. Mas confesso que talvez eles venderiam mais se fizesse seus personagens se enquadrar em outras coleções, em outras marcas, na verdade. Porque quando a pessoa coleciona, ela não coleciona uma coisinha só. Ela costuma colecionar mais de um item, mais de uma marca. Se a Bloquis se atentar a isso e tentar lançar suas figuras que combinem com outras marcas, eu acho que, por exemplo, a Bloquis de fato tem que continuar focando no seu custo-benefício. Será que o custo-benefício seria ruim se aumentasse um pouquinho mais o Madara? Será que iria sair da proposta ali do Model Kit? Não sei, né? Quem tem que ver é essa parte da Bloquis. Mas confesso que ela ia vender mais se enquadrasse em outras coleções, porque hoje em dia muita gente coleciona um para 12 e não quer nem se importar com marca. Desde que seja um para 12, está colocando ali na coleção. Esse Madara me serviria muito bem se fosse um para 12. Porque eu tenho coleção de Naruto, se fosse um para 12 estaria bem. Mas eu acho que não vai ficar legal ali do lado dos outros personagens. Eu vou acabar tendo que correr atrás de outro Madara, né? Por exemplo, o da Bandai. Ou não, porque eu não quero gastar dinheiro com um Madara de 800 conto. Talvez eu deixe esse aqui do lado lá e nem me importe. A princípio vai ficar assim, porque realmente, galera, ele tá bonito e o custo-benefício está muito bom, é um item barato. Enfim, então, olha, eu vou dar uma nota 8 para esse Madara. Infelizmente ele não é perfeito. Se ele fosse maior que o Naruto, eu já subiria bastante essa nota, porque, como eu disse, a Bloquis não tem que se importar com outras marcas não para fazer os lançamentos dela. Mas uma linha que não se enquadra na própria marca, né, uma Madara do tamanho do Naruto, isso acaba fazendo o item perder ponto. É um ótimo item para o preço, para a proposta da Bloquis. Mas convenhamos que eu já vi lançamentos melhores para a marca Champion Class. Vale a pena, Renan? Bom, para o custo-benefício, ainda assim. Né, tem seus lados negativos, mas tem muitos lados positivos também. Né, que é o preço, a apresentação está bonita, está com extras sensacionais, né, as mãozinhas ali, uma quantidade legal de faces. Então, é isso. Acho que ainda vale a pena. Vou deixar o link para você comprar na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Lembrando que eu vou deixar o link aqui do Brasil, que é a melhor forma de estar comprando itens Bloquis atualmente. Ela está chegando no Brasil com preço muito bom. Só você caçar ali no Mercado Livre, cara. Tá todos basicamente com frete grátis, preço muito bom. E chega rapidinho e normalmente não vai chegar com a caixa amassada, como você, por exemplo, que você compra na China. O negócio vem tudo amassado. Demora 30 dias, pode ficar preso na receita. Meu irmão, não vale esse estresse não. É por praticamente o mesmo preço. Então, recomendo demais. Está comprando aqui no Brasil e ainda fortifica a marca aqui em território nacional. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Tem na descrição do vídeo o link do grupo Bloquis Brasil, tanto do WhatsApp quanto do Facebook. Vale muito a pena participar dos dois. Tem link também no meu grupo de ofertas, link do grupo de Oramas Reviews no WhatsApp. E é isso, galera. Comenta, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!